Como surgiram os demônios? Os demônios são criaturas que fazem parte da religião cristã, da religião judaico-cristã. Mas quantos de vocês já se perguntaram para o seu pastor, para o seu ancião, para o seu padre, para o seu ministro religioso, para o seu cooperador, como surgiram os demônios? Porque, por óbvio, Deus não criou os demônios. Será que os demônios são só anjos caídos ou tem uma outra origem? Você está no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Se você faz parte de alguma igreja e decidir perguntar para o seu pastor, para o seu cooperador, para o seu ancião, para o seu padre, e falar, o senhor sabe me dizer como surgiram os demônios? É bem provável que a maioria deles diga que demônios são anjos maus. São anjos maus que foram expulsos do céu. Isso não é verdade, porque até porque a quantidade de demônios que existe, ela é infinitamente maior do que a quantidade de anjos que existem, segundo as doutrinas, segundo o entendimento da religião judaico-cristã. Nós sabemos que existem criaturas chamadas demônios familiares, que são criaturas que seguem o nenezinho desde que ele nasce, a vida inteira, sabem imitar a voz da pessoa que ele segue, sabem imitar a aparência, e quando a pessoa morre, eles por vezes tomam a forma e a voz da pessoa que morreu para tentar de alguma forma oprimir ou possuir os familiares que estão de luto. Então, se existe um demônio familiar para cada pessoa no mundo, não faz muito sentido que sejam anjos caídos. Não existem tantos anjos assim, não existem bilhões de anjos. Então, de onde surgiram os demônios? Como eu já falei para vocês num vídeo anterior, o livro de Enoque diz exatamente de onde surgiram os demônios. Mas antes da gente continuar, eu quero lembrar aos senhores que se vocês são cristãos, se vocês são born again Christians, como eu, são pessoas que acreditam em Jesus Cristo, vocês não têm nada a temer, nós temos autoridade sobre esses monstros e você deve fazer sua oração, fazer a sua reza, como os católicos dizem, todos os dias antes de dormir, deve ler um salmo, ler um provérbio, ou deixar um audiolivro da Bíblia tocando, ou até um louvor, alguma coisa, porque essas atividades expulsam essas criaturas que realmente existem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos ler o capítulo do livro de Enoque que explica exatamente de onde surgiram os demônios. É uma informação que não está na Bíblia, mas o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, ele fala sobre o modus operandi dos demônios e vocês vão ver como se encaixa perfeitamente aqui no que Enoque escreveu. Então, dirigindo-se a mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Então, os anjos caídos, que eram chamados de sentinelas, que essa era a função deles antes deles se perverterem, como eu vou resumir a história do vídeo anterior, 200 anjos fugiram do céu, tomaram forma física e pegaram para si mulheres, porque eles queriam fornicar, queriam fazer filhos, assim como os homens faziam. Eles romperam o laço deles com a eternidade e decidiram que iam dominar sobre a terra. Então eles pegaram 200 mulheres para serem suas esposas, pegaram 200 de cada tipo de animal e fizeram crias com esses animais, e disso surgiram os monstros, os dragões, as criaturas híbridas da mitologia, minotauro e, enfim, grifo, quimera, todas essas criaturas e até deuses das outras religiões surgiram dessa rebeldia desses 200 anjos. E daí eles dominaram sobre a terra, segundo o livro de Enoque diz, por um período longo de tempo e destruíram tudo. E os filhos deles, os monstros, eles começaram a devorar
a carne dos homens e produzir cada vez mais monstros, e a terra se tornou um gigantesco caos, e por isso Deus enviou o dilúvio, que só poupou Noé e seus 7 familiares. Essa foi a forma como Deus corrigiu a merda que os sentinelas caídos, os anjos caídos, fizeram na Terra. E o resultado disso são os grandes mitos que nós temos de seres híbridos que fazem parte do panteão de deuses dos pagãos. Nós temos as mega estruturas, as pirâmides do Egito, do México, do Peru. Nós temos os deuses híbridos de diversas religiões do mundo. Nós temos todo o arcabouço de mega estruturas que foram destruídas no dilúvio, mas que sobraram também ruínas, e de alguma forma a influência de tudo isso ecoou por muitos séculos, mesmo depois do dilúvio. Aqui Deus está se dirigindo a Enoque dizendo: vai lá e fala para as sentinelas, vocês deviam rogar pelos homens e não os homens por vocês, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando as sentinelas perceberam que Deus estava sabendo do que estava acontecendo, elas chamaram Enoque, que era o homem mais importante do mundo naquela época, mais importante que Adão, que se eu não me engano ainda estava vivo. Adão viveu 1100 anos, algo perto de 1100 anos, se eu não me engano. 900 e tantos anos. Detalhe, a vida antes do dilúvio ela era diferente porque a nossa atmosfera era diferente, o grau de degeneração do nosso código genético ainda não estava tão avançado como está hoje. Porque lembrem-se que Adão foi criado para viver eternamente. Segundo a crença judaico-cristã, ele era perfeito em todos os sentidos, não sabemos nem a altura dele. De repente ele poderia ter sido gigantesco, porque a atmosfera era outra, o mundo era outro antes do dilúvio. Nós vivemos num mundo destruído, o que restou do mundo que Deus criou. Segundo as crenças judaico-cristãs. Então, daí Deus falou, vai lá e fala para os sentinelas que eu não vou perdoar eles de jeito nenhum. Daí Enoque foi lá e disse: portanto deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, gerastes uma ímpia descendência. Que Deus está reprovando o que os vigias fizeram, porque eles não tinham porquê, não tinha necessidade nenhuma de se tornar físicos e fazerem sexo com mulheres, porque eles não tinham necessidade, eles eram eternos, eles não tinham libido, nada disso, eles fizeram por pura rebeldia. Sois espirituais, santos, possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizeste como aqueles que são carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isso seja negociado sobre a terra. Então Deus está falando aqui, os homens, eles morrem, por causa da merda que Adão fez lá atrás com Lúcifer. Mas quando Adão entregou a terra para Lúcifer lá atrás, comendo a fruta, ele e Eva, eu dei para eles a habilidade deles se reproduzirem, porque eles trouxeram a morte para o mundo. Mas vocês não morrem, então, por óbvio, eu não dei esposa para vocês, porque vocês não precisam fazer filhos, já que são eternos. Então, o que acontece? Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porquanto eles foram criados de cima, dos santos sentinelas, foi o seu princípio, sua primeira fundação. Maus espíritos serão eles sobre a terra, e espíritos de maldade serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Note que há muitas implicações dos versículos 3 e 8 com respeito à progênie dos maus espíritos. Então, os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens.
os quais oprimem, corrompem, caem, contendem, confundem sobre a terra. Daí aqui a palavra nefelas, que também pode ocultar a palavra nefelim. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos e não se levantarão, na verdade acho que se levantarão, contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias de matança e destruição. Então, perceba que aqui está a gênese dos demônios na terra, os maus espíritos. Os demônios são a alma, a alma, por uma falta de uma palavra melhor, dos monstros que nasceram entre a união dos anjos caídos com as mulheres e do estupro, da miscigenação genética entre os anjos caídos e os animais, e os nefelins, os gigantes e os animais. Então, toda e qualquer criatura que tivesse o código genético dos anjos caídos, dos sentinelas que se rebelaram, não pode ir para o céu, porque não é uma alma que Deus criou. Deus só criou os animais conforme a sua espécie e os homens conforme também a sua espécie. Não era de forma alguma para esses seres existirem. Essa é a razão pela qual eles não têm para onde ir, para onde quando morrem. E daí o que acontece? O único espírito que fica preso na terra, os únicos espíritos são os espíritos, os maus espíritos dos monstros e dos nefelins. E é por isso que eles estão sempre, como diz aqui, com fome e não podem comer. Eles estão com sede, não podem beber, estão sempre nesse desespero, até porque vocês devem se lembrar, como a gente viu no vídeo anterior, quando estavam vivos esses monstros, eles oprimiram a terra, comiam carne humana, estupravam todo mundo, dominavam sobre os homens, tinham todos os vícios. Lembre-se que os anjos caídos, como a gente viu no vídeo anterior, ensinou para as mulheres o uso de entorpecentes, a manipulação de ervas para criar alucinógenos e tudo mais. Então, o que acontece? Os demônios, eles tinham vícios nessas coisas enquanto eram vivos, quando eram monstros, e quando eles morrem, eles não podem mais saciar. Eles eram seres completamente depravados sexualmente, não tem mais como fazer sexo. Então o que eles fazem? Eles tentam se aproximar dos seres que estão vivos, dos homens, das mulheres, e de alguma forma oprimir, entrar. E é isso que acontece quando alguém lê um tarô, quando alguém tem cristais em casa, quando alguém tem livro de feitiçaria, está abrindo portais para que os espíritos dos nefelins, dos monstros, possam oprimir de alguma forma esse ser vivente e conseguir, através de possuí-lo, poder provar de alimento, poder provar de água, poder provar do sexo de novo. É por isso que às vezes você vê que uma pessoa muda completamente o comportamento dela do dia para a noite, praticamente depois de algum determinado evento, e parece que ela não é mais ela, parece que ela tem apetites que ela não tinha mais. E isso explica claramente de onde vieram os demônios e faz todo sentido, até porque a gente está vendo o eco da destruição, da depravação que eles causaram no mundo inteiro quando estavam vivos, e depravação tão grande que Deus teve que mandar o dilúvio para consertar a deterioração genética. Vocês imaginam o caos que era, um monte de monstro, um monte de seres híbridos entre anjo, entre animal, um caos completo. E foram assim que surgiram os demônios. Mas nós, cristãos, não temos nada a temer com esses seres. Nós temos a autoridade de enviá-los de volta para o abismo, de repreendê-los, de expulsá-los, e nós podemos mantê-los bem longe de nós, lendo a Bíblia, fazendo nossas orações e tentando viver o melhor possível, sempre tentando fazer o melhor que nós podemos, sempre tentando lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida.